Boa noite, a paz do Senhor a todos que estão aqui, os que estão acompanhando também em casa. Vou compartilhar essa palavra que eu já compartilhei ontem. Talvez alguns acompanharam já pelo YouTube, né? Mas mesmo que você já ouviu, né? Abra o teu coração e esteja atento para refletir sobre tudo isso novamente e que, né, cada vez que nós lemos a palavra, mesmo que a gente já leu aquela passagem, aquela parte, a palavra ela é viva e ela é eficaz e ela fala conosco todo dia. Se a gente lê a mesma parte, né, Deus fala conosco de maneiras diferentes a respeito daquilo, porque ela é viva, ela é eficaz e ela está sempre falando conosco. Deus é tudo para mim, né? Se Deus é tudo para mim, nós declaramos muitas vezes essa frase, nós ouvimos muitas vezes, né? As pessoas falam, pessoas que às vezes quase nunca frequentam uma igreja, elas falam isso. Deus é tudo para mim. Deus está acima de tudo. Elas falam isso com a boca delas. Mas, ao olhar a vida da pessoa, as atitudes da pessoa, você vê que não é uma verdade aquilo, que não é uma realidade aquilo, que muitas vezes as pessoas falam isso, mas não permitem que realmente Deus seja tudo na vida delas. E trazendo para nós temos declarado isso, nós deveríamos declarar isso sempre. Deus é tudo para mim, porque Deus é tudo para nós. Ele é o nosso Criador, Ele é o Criador de todas as coisas. Nós viemos dEle, Ele que nos gerou, Ele que nos criou, né? E Ele não desistiu de nós. Quando nós pecamos e nos afastamos dEle, Ele enviou Jesus para nos resgatar, para nos restaurar, para ter comunhão novamente conosco e que através de Jesus nós venhamos um dia a passar a eternidade, toda a eternidade com esse nosso Deus bom, com esse nosso Deus perfeito, né, maravilhoso. Ninguém tem dúvida disso, da bondade de Deus, da fidelidade de Deus, do quanto o nosso Deus santo, vivo, né, é bom e é importante e realmente Ele é tudo. Ninguém tem dúvida disso, né? E então muitos declaram isso, mas não vivem. E nós deveríamos declarar e viver. Mas às vezes, por que eu estou trazendo essa palavra e meditando sobre isso? Eu percebi na minha própria vida que algumas vezes essa frase que a gente declara, ela não tem uma total verdade. Às vezes a gente manifesta atitudes que não condiz com essa frase, com essa verdade que nós falamos, que Deus é tudo para mim. Então vamos ver como que está o nosso contentamento, a nossa satisfação para com Deus. Se Ele é tudo, então a nossa satisfação deve estar nele, a nossa satisfação, a nossa expectativa de todas as coisas de vida e sobre tudo que nós vivemos e temos e queremos ter, o nosso futuro. Então a nossa satisfação, o nosso contentamento tem que estar em Deus, tem que ser em Deus, tem que vir de Deus. E se nós estivermos de fato vivendo assim, com contentamento e satisfação em Deus e não nas coisas e não nas circunstâncias, nós vamos estar mesmo colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. Então, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, para que isso aconteça com facilidade, a gente tem que estar contente e satisfeito com Ele. Porque se a gente não estiver contente e satisfeito com Deus, a gente vai ter dificuldade de deixar Ele ser o primeiro, né? Ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas. Vamos ver o que essa palavra, contentamento e satisfação, o significado dela, o que ela quer dizer realmente. Contentamento e satisfação não se pode classificar completamente o contentamento, mas se sabe que pode ligá-lo a uma expectativa completada. Satisfação interior que independe de circunstâncias exterior. Independe das circunstâncias exterior, quando a nossa satisfação está em Deus. Outra definição diz assim: é uma condição de vida ideal, em que nenhuma ajuda ou apoio são necessários, estar suprido de todas as necessidades para a vida. Um espírito contente com a sua sorte ou fortuna, com recursos que possui, ainda que sejam limitadíssimos. Então esse contentamento é estar feliz, estar bem. Se eu estiver afortunado, se eu estiver com muito, com tudo que eu quero, amém, vou estar contente e satisfeito, mas também se eu estiver ali com recursos limitadíssimos,
né, com pouco, com muito pouco, eu também devo estar feliz e contente. Porque a minha satisfação, né, e a minha alegria está no Senhor e não naquilo que eu estou vivendo no momento. Em 1 Timóteo 6, o 6 e o 9 vamos ler, né, a gente vai ver que a fidelidade com a satisfação é uma fonte de riqueza, é uma fonte de bênção para as nossas vidas. Diz assim, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Então, a palavra piedade no grego vem da palavra eusébia, que quer dizer reverência, respeito e fidelidade a Deus. Então, quando nós estamos de fato vivendo essa piedade com contentamento, isso é uma fonte de riqueza, é uma fonte de lucro, de bênção para as nossas vidas. E do contrário, aqueles que querem ficar ricos, como diz ali no versículo, né, que acabam colocando, às vezes, o sonho, o desejo que tem no coração, eles colocam acima de Deus. Acabam vivendo, né, fazer coisas erradas porque querem conquistar os seus sonhos, porque querem alcançar, né, os seus objetivos e acabam não deixando Deus em primeiro lugar. Né? E quando nós estamos ali vivendo em fidelidade a Deus, com respeito e reverência ao Senhor, isso é bênção, é fonte de riqueza para nós. E os que não deixam Deus estar em primeiro lugar, né, e que vivem dessa forma, buscando os seus sonhos, os seus desejos, a vontade de ficar rico, como diz ali, essas pessoas caem em desejos descontrolados, levam homens a mergulhar a ruína e a destruição. Então, o contentamento traz bênção, né, e do contrário, as pessoas vão para a ruína e destruição. A gente vai ver também que o caminho para a queda é a insatisfação. A satisfação, o contentamento traz bênção para nós, né? Nos faz permanecer ali íntimo de Deus, com Ele, se alegrando nele. E a insatisfação leva as pessoas à queda. As pessoas se afastam de Deus quando manifestam essa insatisfação. E a gente vai ver isso na vida. Vamos ler um texto na vida do povo israelita, quando eles estavam sendo conduzidos ali do Egito para a terra prometida, né, uma terra que Deus prometeu para eles, que tiraria eles da escravidão, do lugar de sofrimento, e levaria eles para um lugar onde eles iam usufruir ali, fala, né, uma terra que emanaria leite e mel. E a gente vê nessa caminhada deles, volta e meia, de tempos em tempos, eles estavam murmurando, eles estavam reclamando, eles estavam expressando insatisfação para com Deus, um Deus perfeito, um Deus bom, que manifestou o poder e a bondade e o amor dele tantas vezes na vida daquele povo. Né, fazendo tudo que Deus fez, abrindo o mar para eles atravessar, né, livrando eles muitas vezes do perigo, da morte, né, Deus não permitiu que a roupa deles se estragasse, né, Deus dava sombra durante o dia, o fogo para eles se aquecer durante a noite, então Deus estava ali providenciando para eles tudo, mas quando as coisas ficavam um pouco difíceis, quando ela ficava um pouco mais difícil, de repente eles queriam comer alguma coisa diferente que não tinha ali, reclamavam que estavam enjoados daquele maná, né? E quando estavam sem água, ao invés de eles pedirem em oração, acreditando e confiando que Deus já tinha feito tantas coisas e Deus traria água e Deus traria comida para eles, eles expressavam aquilo que estava dentro do coração deles, que é uma insatisfação. E a gente vai ver em um dos períodos dessa reclamação deles, dessa murmuração deles, por causa dessa insatisfação, eles construíram um substituto para Deus, um Deus substituto. Já que, né, o nosso Deus, a gente não está tão satisfeito com a forma que Ele está conduzindo, então vamos fazer alguma coisa, vamos construir para nós um Deus. E trazendo isso para as nossas vidas, a gente tem que prestar atenção, porque quando nós também manifestamos essa insatisfação para com Deus, provavelmente a gente tenha construído também Deus substituto. Coisas, não de repente não uma imagem, mas coisas que a gente deixou entrar no nosso coração, que ocupou o lugar de Deus. De repente, né, por um desejo ali, um sonho, uma conquista que você quer e que você deseja, você acaba
deixando Deus em segundo plano e caminhando para isso, e aquilo começa a tomar o lugar de Deus, então você passa a estar substituindo Deus na tua vida. E nessa noite nós temos a oportunidade de observar isso e destruir esses deuses que de repente ocupam o nosso coração, ocupando assim o lugar de Deus. Então vamos ver, essa passagem está em Êxodo 32, do 1 ao 10, que é onde eles construíram ali um bezerro de ouro, no lugar de Deus para eles. Então a passagem diz assim, o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. E ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Olha que terrível! De que maneira eles se afastaram de Deus ali tão rapidamente. Fazia 40 dias já e 40 noites que Moisés tinha subido no monte. E ali, de repente, eles estavam querendo falar com Moisés, estavam querendo que Moisés resolvesse as coisas ali para eles. E achando que Moisés não voltaria, eles procuraram Arão e falaram: Arão, não sei se Moisés vai voltar ou não, e a gente não sabe agora o que vai ser de nós, então construa para nós um Deus. E Arão foi lá e foi construir o Deus que eles pediram para ele. Daí eles fizeram isso, construíram aqueles bezerros e falaram: tá aí o Deus que nos tirou. Imagina o que isso causou no coração de Deus, E continuando diz assim, na manhã seguinte eles ofereceram holocaustos ali, sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito se corrompeu muito depressa. Se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: olha que a ira de Deus veio e se manifestou. O que Deus, iria fazer se não fosse a intercessão de Moisés por aquele povo? Deus falou assim para Moisés: tenho visto que esse povo é um povo obstinado, é um povo de coração duro, é um povo que não muda, é um povo que vive se rebelando contra mim. Não importa o que eu faço, o que eu já fiz para eles, eles se revoltam e eles pecam contra mim e eles me abandonam e rapidamente constroem ali um Deus substituto. E ele falou assim: deixe-me agora que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Então, se nós não destruirmos, se nós não nos arrependermos daquilo que ocupa o nosso coração no lugar de Deus, é provável que a gente sofra destruição e maldição. Se nós não estivermos vivendo ali com Deus mesmo, ocupando o primeiro lugar, nós adorando somente a Ele, prestando culto somente a Ele, que nada ocupe o lugar de Deus nas nossas vidas. E Ele falou então que Ele iria destruir todo aquele povo, e Moisés intercedeu. Nós sabemos que isso não aconteceu, mas muitas pessoas morreram por causa disso. Eles sofreram a consequência. Você lê ali, você vai ver que houve grande matança ali por causa disso. Então teve sim uma séria consequência, ainda que não foi todo o povo destruído, mas teve uma consequência por conta desse pecado, dessa rebelião ali. Assim, falando como Arão, a forma que ele agiu ali, Arão era o sacerdote naquele momento, ele poderia ter feito diferente. Quando as pessoas da nossa família, ali dentro da nossa casa, todos nós, sendo filho ou marido, mulher, mãe, pai, irmão, nós fomos feitos reis e sacerdotes, a Bíblia fala, em Cristo Jesus. Então, quando nós vemos ali as pessoas se rebelando contra Deus, as pessoas saindo da presença de Deus, e virem de repente falar coisas para nós, nós precisamos agir corretamente, com sabedoria. E Arão deveria ter acalmado o povo naquela hora,
Arão deveria ter lembrado eles quem era Deus e o que Deus já tinha feito, e que Deus iria trazer Moisés de volta assim. E ainda que Moisés não voltasse, eles iriam continuar adorando esse Deus, que Deus é o único, e não deveriam construir outros deuses. Mas Arão não. Arão foi logo construindo um outro Deus, foi logo fazendo o que as pessoas falavam para ele fazer, e também se distanciou de Deus naquele momento. Mas glória a Deus que depois, ele se arrependeu, ele se humilhou diante de Deus e recebeu o perdão de Deus. Continuando ali também, nós vamos ver que a única forma de nós dizermos não às ofertas de Satanás é se nós estivermos satisfeitos com Deus. Em Mateus 4, vamos ler do versículo 5 ao 11, diz assim, então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, essa é uma passagem de Jesus, quando Jesus estava ali no deserto sendo tentado pelo diabo. Então olha o que Satanás falou para ele: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhes respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Então por que Jesus reagiu rapidamente, e rapidamente ele rejeitou ali aquela tentação, e ele não ficou conversando com Satanás, vendo se tinha uma outra possibilidade, mas de repente, não precisa eu te adorar, e se eu fizer só isso, pode ser? Se eu fizer só isso, será que eu já ganho isso? Ele não ficou negociando, porque ele estava pleno e satisfeito com Deus, ainda que naquele momento ele estivesse passando por grande necessidade ali pela fome, mas ele não reagiu conforme a necessidade de Jesus ali no momento. Ele reagiu conforme a palavra de Deus, porque nós vemos que ele diz assim, também está escrito, adorarás somente o Senhor teu Deus. Então na hora das nossas dificuldades, das nossas tristezas, das nossas tribulações, que a gente não escute o nosso coração, que a gente não venha escutar as nossas emoções, a gente não venha a agir conforme a necessidade do momento, mas sim agir conforme a palavra de Deus. E é por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus, ler, reler, estar com ela no nosso coração, porque se nós assim estivermos, nós vamos reagir pela palavra de Deus e não pelo nosso coração, que muitas vezes nos engana. Nós vamos dizer, a Bíblia diz isso, a palavra diz isso, então eu vou permanecer em Deus com a palavra. E isso é lutar contra a nossa carne, contra os desejos da nossa carne, quando nós decidimos e escolhemos viver pela palavra de Deus, porque o nosso Deus é perfeito, e tudo que está na palavra dele é por cuidado e proteção às nossas vidas. E se nós fizermos assim, estaremos sendo abençoados, como Jesus ali logo em seguida foi servido daí pelos anjos. Ele rejeitou a tentação, não caiu, então ele não precisou ser servido por Satanás. Deus serviu a ele na sequência ali. A satisfação também é uma força que nos torna invencível. E falando disso, eu não vou ler, mas é a passagem de Daniel no capítulo 3, de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Lá onde o rei Nabucodonosor fez uma grande estátua e ele ordenou, era uma ordem, uma ordenança do rei, que todos deveriam se prostrar diante daquela imagem. E eles tinham um Deus verdadeiro, eles tinham um Deus que é o nosso Deus, e eles serviam a esse Deus, e eles não queriam, e eles tinham essa aliança com Deus, que eles nunca deixariam que outro Deus ocupasse o lugar de Deus no coração deles, que eles não se prostrariam diante de nenhum Deus. E aí foi a hora deles provarem isso, para eles mesmos, para Deus e para todo mundo. Então, eles não se prostraram diante daquela imagem. A gente vê que o rei ali, as pessoas da época, perceberam que eles não se prostraram e eles falaram assim, olha, nós vamos dar mais uma chance para vocês. A gente viu que vocês não se prostraram, então vocês já deveriam ser mortos na fornalha, mas a gente é bonzinho, a gente vai te dar mais uma chance. Agora você tem a oportunidade de se prostrar, vocês três,
e tudo vai ficar bem, vocês não vão morrer, vocês vão continuar a vida de vocês, bela e formosa, todos felizes para sempre, então tá aí a chance para vocês. E eles falaram assim, não, nós não vamos se prostrar, ainda que isso custe a nossa vida. Eles falaram assim, o nosso Deus há de nos livrar da morte e da fornalha de fogo, mas ainda que Ele não nos livre, nós, se tiver que morrer, nós vamos morrer. E por que eles fizeram isso? Porque eles estavam satisfeitos com Deus. Então nada fazia eles mudar de ideia. Agora, se eles não estivessem satisfeitos com Deus, e eles não estivessem confiando plenamente em Deus, como eu acredito que muitas pessoas ali naquela época, tinha mais pessoas, não eram só esses 3, que adoravam também a Deus, que amavam a Deus, que gostavam de Deus, mas não foram firmes ali nessa hora, eles acabaram se prostrando diante daquela imagem. De medo, por medo da morte, por não confiar totalmente em Deus, todos se prostraram diante daquela imagem. Somente esses 3 que não. Então nós precisamos agir dessa forma, não permitir que nada, nem ninguém nos tire mesmo da presença de Deus. Eles declararam ali que eles não precisavam de mais nada. E a gente sabe que eles foram dispostos a morrer se fosse necessário, naquela fornalha. E tanto que eles foram lançados na fornalha porque eles não adoraram, né? Não se prostraram diante daquela imagem. E Deus livrou eles. Eles não morreram, né? E todos viram ali o milagre, o poder de Deus e conheceram o Deus deles, o Deus que faz milagre, o Deus que livra as pessoas da morte, né? Então foi ali, eles experimentaram um grande milagre, não só eles, mas como toda aquela nação, né? Pôde ver o agir de Deus ali através da vida deles. E Judas, quando ele traiu Jesus, o que vocês acham que Judas já estava, talvez por algum tempo sendo? Ele estava sendo insatisfeito com Jesus. Provavelmente ele estava ali já há algum tempo insatisfeito com a forma que Jesus conduzia as coisas, com a forma que Jesus vivia. A gente sabe que ele amava Jesus, que ele era um discípulo, que ele acompanhava Jesus e que ele viu muitas coisas que Jesus fez. Então ele amava, ele gostava de Jesus, mas provavelmente ele já estava insatisfeito com algumas coisas na vida de Jesus. E aí quando veio a tentação, quando falaram para ele, olha, só você, não precisa muita coisa, ninguém vai saber, você nos entrega a ele, né? E ele ali tentado pelo dinheiro, caiu naquela, recebeu as moedas, né? Entregou, traiu o Senhor Jesus. Então não é assim, de repente de uma hora para outra que as coisas acontecem. Então, ele já estava insatisfeito, né, com Jesus, e daí na hora da tentação ele não resistiu, ele não foi firme e ele acabou, né, traindo Jesus. E agora eu vou ler Salmos 37, versículo 4. A gente vai ver que um dos segredos também para que os nossos sonhos se tornem realidade é a gente estar satisfeito, a gente se deleitar mesmo no Senhor. Ele diz assim, deleita-te também no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Se deleitar no hebraico vem da palavra anag, que quer dizer estar feliz com, ter um prazer requintado. Então, quando nós nos deleitamos no Senhor, quando nós nos agradamos dEle, Ele vai conceder os desejos do nosso coração. E a gente vai se deleitar, descansar no colo de alguém quando a gente está satisfeito com aquela pessoa. Quando a gente confia totalmente e plenamente, ainda que tudo esteja errado ao nosso redor, né? Mas se a gente está com uma pessoa que a gente sabe que ela nos protege, que ela cuida de nós, que ela providencia tudo que nós precisamos, então nós vamos descansar no colo daquela pessoa, crendo e confiando, né? E aí Deus tem o prazer de realizar os desejos do coração dessas pessoas, das pessoas que se entregam, que se rendem e que se deleitam totalmente no colo dele, assim como um bebê, como uma criancinha no colo de um pai, né? As coisas, o pai pode estar sem dinheiro, de repente, as coisas dando tudo errado, mas aquele bebê, ele está no colo do pai, ele tem um pai que cuida das necessidades dele, então ele se deleita, ele se alegra no colo do pai. Então é assim que nós devemos estar para com Deus. E a insatisfação também, ela nos leva para os braços do inimigo. Em Lucas 15, do 11 ao 16, ali tem a parábola daqueles 2 filhos. Um filho totalmente insatisfeito com a vida ali que ele tinha com o pai dele. Ele pede a herança dele, ele sai de casa, né? A gente sabe que isso traz uma grande maldição, mesmo ele acaba vivendo ali
caindo num lugar terrível, onde na casa do pai dele ele tinha tudo. E chegou um momento da vida dele que ele foi desejar comer lavagem dos porcos, e nem isso ele era permitido ele comer, né? Então, quando algo não é suficientemente bom para nós, naturalmente nós vamos procurar por algo melhor. E nessa busca, muitas pessoas encontram, às vezes, elas acham, né, que as ofertas são atraentes demais para ser desprezadas e se colocam debaixo de escravidão e pecado. E foi o que aconteceu com esse moço. Diz assim, Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as lavagens e de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então vejam a insatisfação desse jovem que tinha tudo na casa do pai. E eu acredito que esse pai, quando ele pediu herança, quando ele falou que ia sair, que ele queria viver uma vida boa, né? Provavelmente ele falou: eu quero curtir a vida, eu quero fazer coisas que aqui eu nunca faço, que aqui eu não tenho oportunidade de fazer. Eu acredito que esse pai aconselhou e falou: filho, não faça isso. Você não vai se dar bem, talvez você passe por necessidade lá na frente, mas o filho nem ouviu o pai, ele queria fazer aquilo, né, custe o que custasse. E ele talvez não acreditou, ele achou que tudo ia ficar bem para sempre, que ele ia viver irresponsavelmente, que ele ia se rebelar, viver no pecado, e que mesmo assim Deus ia abençoar a vida dele. E a gente vê que não é assim. Se nós amamos ao Senhor, se nós dizemos que Ele é o nosso Deus, que Ele é tudo para nós, então nós vivemos aplicando os princípios do Senhor. E esse filho não queria mais aplicar os princípios do pai dentro da casa. Ele queria viver a vida do jeito dele, e ele foi. E ele acabou caindo lá nesse fundo de poço mesmo, né, querendo comer a comida dos porcos, e nem isso ele tinha. Mas, glória a Deus, ele retornou para casa, né? Então o Senhor, nunca é tarde para voltar, né? Se de repente a gente se distanciou de Deus e se encontra nessa condição, não é tarde para voltar a estar com Deus, voltar a estar na casa do Pai, se alimentando, né, estando satisfeito ali na mesa do Pai, que tem delícias para nós. A gente vai ver que nenhuma circunstância nos tira da presença de Deus se nós estivermos satisfeitos nele. Em Atos 16, do 24 ao 26, vamos ler, diz assim, tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos o ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Que tremendo! Por que vocês acham que Paulo e Silas estavam adorando a Deus numa das piores condições, num dos piores dias, talvez, da vida deles? Porque eles não viviam por causa das circunstâncias. Eles não eram satisfeitos e felizes por causa das circunstâncias. Eles não adoravam a Deus somente quando tudo estava bem. Eles adoravam a Deus sempre, todos os dias, qualquer momento. E eles, presos dessa forma, eles passaram ali a cantar, a adorar a Deus. E às vezes, numa grande dificuldade, a gente se pega reclamando e murmurando e perguntando: cadê Deus? Onde está Deus? Por que Deus não está vendo isso que está acontecendo comigo? Se a gente mudasse isso, vamos passar a adorar a Deus como eles. No pior dia da tua vida, experimente fazer isso. Quando teu coração estiver ali gritando e perguntando: cadê Deus? Por que eu estou passando por isso? Adore a Deus, decida adorar, deixe teu espírito prevalecer e adore a Deus verdadeiramente, e com certeza você vai experimentar um milagre de Deus na tua vida. Talvez as correntes não se quebrem, as portas não se abram da prisão, mas dentro de você algo vai mudar. Dentro de você
algo vai ser transformado e você vai sentir esse amor, esse cuidado, essa proteção de Deus. E você vai estar forte, então, para lutar ali naquela situação. Nessa hora aqui, eles viveram esse milagre, onde as portas se abriram, as correntes se quebraram. Mas teve outros momentos na vida de Paulo que as coisas não foram assim. Que ele continuou adorando a Deus e as portas não se abriram e as correntes não se quebraram, mas ele continuou adorando e servindo a Deus. Em Atos 5, 41 e 42 também diz assim, os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então mesmo ali apanhando, sendo humilhados, eles ainda saíam dali felizes por estarem apanhando, serem dignos de ser humilhados por causa do nome de Jesus. E isso não fazia eles parar, não fazia eles murmurar, fazia ainda eles sentirem alegria. Então isso para nós que servimos a Deus, que estamos servindo ao Senhor, né? Que as dificuldades que virem nas nossas vidas, às vezes nós amando as pessoas, demonstrando amor pelas pessoas, e as pessoas agem, as pessoas não recebem bem, muitas vezes as pessoas falam mal ainda de nós, né? E às vezes isso vem como uma tristeza, às vezes relacionamentos não dão certo ali, e a gente sente uma tristeza, a gente pensa, será Deus, será que eu continuo, será que vai dar tudo certo? Então são mínimas as coisas que nós enfrentamos, mas essas mínimas coisas às vezes tentam nos abater, né, e nos fazer parar de servir a Deus. Mas se nós estivermos satisfeitos em Deus, se nós entendermos que o nosso Deus é digno, que o nosso Deus é suficiente, que o nosso Deus é fiel, que Deus não desistiu de nós e que Deus não desistiu de nenhuma dessas pessoas, mesmo as pessoas que estão nos humilhando, que estão falando mal de nós, Deus não desistiu delas também. Deus continua amando elas, assim como não desistiu de nós, então nós também não vamos desistir, né? Porque a nossa satisfação vai estar em Deus, ainda que as pessoas venham a nos trair, venham a nos enganar, né? Mas o nosso Deus é fiel, o nosso Senhor é fiel, né? E a gente não deve deixar de servir a Deus, fazer assim como eles faziam. Em Filipenses 2, 17 e 18 também diz assim, contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Então, regozijar-se e alegrar-se também é uma consequência de satisfação. Se nós estamos satisfeitos com Deus, ainda que tenha sofrimento, ainda que a gente esteja passando por situações que nós estamos passando, o mundo está passando, todas as nações estão enfrentando essas dificuldades, né, contra esse vírus, ou qualquer outro que você esteja passando, né, se nós estamos satisfeitos com Deus, com o nosso Senhor, a gente vai ter motivo para estar alegre, para estar feliz. A salvação é um motivo de estar alegre, de estar feliz, ainda que tudo esteja dando errado. No Senhor nós temos sempre um motivo para estarmos felizes. Em Filipenses 4:4 também diz assim, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Então nós temos que decidir, quando a tristeza tentar nos derrubar, a gente vai falar isso, eu me alegro em Deus. Isso aqui está me deixando triste, essa situação, essa outra também, mas eu decido me alegrar em Deus, e eu acredito que brevemente isso vai passar, que brevemente eu estarei sorrindo diante dessa situação. Hoje eu me alegro no Senhor, né? Ainda que essa situação me deixe triste, né? Então a gente decide se alegrar em Deus. E a gente tem que prestar atenção que Satanás, provavelmente ele não vai nos procurar nos momentos em que nós estivermos satisfeitos com Deus. Nós estivermos ali bem alimentados, fortalecidos. Ele muitas vezes procura, como procurou Jesus lá no deserto. Lá na hora da dificuldade foi que ele procurou e ele ofereceu, colocou as propostas ali para Jesus. No momento que nós estivermos frágeis, é que muitas vezes vêm as tentações. Ou quando o inimigo, Satanás, nos oferece coisas e a gente está satisfeito com Deus, a gente está alimentado ali em Deus, a gente vai facilmente rejeitar. A gente não vai querer. Agora, quando a gente não está se alimentando na mesa do Senhor,
aí as ofertas vêm e muitas pessoas caem nessa hora, porque não estão se alimentando com as coisas de Deus, e aí acabam não percebendo muitas vezes que é uma armadilha, que é uma cilada, e acabam aceitando as ofertas, pecando contra Deus e demonstrando ali descontamento às vezes nessas horas com Cristo e com a igreja. O exemplo que eu achei interessante de vender pastel na porta de churrascaria. Vocês já viram alguma pessoa, alguém vendendo pastel na porta de churrascaria? Não, né? Porque ninguém vai comprar. Se a pessoa está ali na churrascaria, ele está satisfeito, ele comeu delícias ali, né? E ele não vai comprar o pastel ali. Pastel, quem quer vender pastel tem que ir num lugar estratégico, não ali, né? Num bom restaurante, porque as pessoas estarão satisfeitas e vão rejeitar o pastel. Agora, se as pessoas não se satisfazem na mesa do Senhor, não se alimentam das delícias de Deus, acaba aceitando, acaba caindo ali nas ofertas, né, nas coisas que o inimigo oferece. Então nós precisamos nos deliciar na mesa do Senhor, que quando vir as outras ofertas do inimigo a gente vai rejeitar, porque estaremos satisfeitos. Em Isaías 55, do 1 ao 3 diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que possuem dinheiro, que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Então não saia da mesa do Senhor, e você não vai correr riscos. Você não vai correr risco de ser atraído pelas coisas do inimigo e de cair. Se nós não sairmos da presença de Deus, da mesa do Senhor, daquilo que Ele nos oferece, nós não vamos ser atraídos, nós não vamos cair, nós não vamos pecar. E se acontecer, porque nós não somos perfeitos, né, nós vamos logo voltar. Nós vamos logo reconhecer, nós vamos logo aceitar a exortação, nós vamos logo aceitar a correção e vamos voltar à mesa do Rei, vamos voltar à mesa do nosso Senhor quando acontecer da gente deslizar, da gente cair, né? A gente logo vai retornar se nós estivermos ali pertinho mesmo do Senhor. Em Tiago 4,7 diz assim, ó: portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então, como que nós vamos, a gente se submete a Deus sem estar contente com Ele? Não. Quando a gente não está contente com uma pessoa, a gente vai ter dificuldade de se submeter àquela pessoa. E resistir ao diabo, descontente com Deus, é possível? Quem está descontente, que não está satisfeito com Deus, vai ter dificuldade de resistir a Satanás. Agora, quando nós nos submetemos a Deus com todo o nosso coração e nós resistimos ao diabo, ele vai sempre fugir de nós. Então, é impossível se submeter a Deus estando descontente, né, com Ele. E é impossível resistir ao diabo estando descontente com Deus. Então, nós precisamos se submeter a Deus e resistir mesmo ao diabo, e assim ele vai fugir de nós sempre. Ele vai continuar tentando, né, porque enquanto nós vivermos nessa terra, né, nós sofremos tribulações e tentações, mas se nós estivermos ali nos submetendo ao Senhor, satisfeitos com o nosso Deus, Deus sendo tudo para nós, tudo em nós, o inimigo vai sempre, né, perder. Nós sempre vamos resistir a ele. 1 Coríntios 15, 28, eu vou ler agora. A gente vai ver ali que a gente tem que buscar esse lugar de que realmente Deus seja tudo em nós. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Só tem uma maneira de isso acontecer, é quando nós sujeitamos a Ele como alguém totalmente realizado nele. E aí Ele vem e ocupa mesmo o primeiro lugar nas nossas vidas. Então Ele precisa ser realmente tudo em nós.
tudo em nós. Que essa frase que nós sempre dizemos, Deus é tudo para mim, Deus é tudo, realmente seja isso nas nossas vidas todos os dias, que a gente venha viver essa palavra, todos os dias que a gente venha se lembrar e praticar e viver pela palavra. Quando o nosso coração, quando a nossa alma tentar falar o contrário, às vezes a gente não fala, a gente não manifesta insatisfação com palavras, mas o nosso coração às vezes manifesta insatisfação. Nosso coração se entristece, fica ali, às vezes a gente fica meio emburrado, meio para baixo, né? A gente não está falando, mas está expressando com o coração. Então a gente precisa se arrepender e realmente, nesses dias de dificuldade, declarar para nós mesmos e para a nossa alma: eu tenho Deus, então está tudo bem. O meu Deus é por mim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então você declare na tua vida, se você estiver passando por dificuldades, não deixe a tua alma, o teu coração enganar você e te colocar contra Deus e te distanciar de Deus, mas que o teu espírito prevaleça e você declare isso todos os dias que você estiver passando por dificuldades. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Ninguém. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Nenhuma doença, nem a morte, nem o futuro, nem o presente, nada, nem ninguém, nem pessoas, ninguém será contra mim. Se o meu Deus é por mim, então eu estou feliz e satisfeita nele, até que essa situação difícil passe. E finalizando agora, eu vou ler o último versículo em Filipenses 4, do 11 ao 13, diz assim, é Paulo também falando, ele diz assim: estou alegre em Deus, mais do que vocês imaginam, porque vocês mostram uma vez mais que estão preocupados comigo. Claro que estavam orando a meu favor e pensando em mim, apenas não tinham tido a chance de demonstrá-lo. De fato, pelo que me consta, não preciso de nada. Eu já aprendi a estar contente, estar satisfeito a despeito das circunstâncias. Eu fico satisfeito com muito ou com pouco. Encontrei a receita para estar alegre, com fome ou alimentado, com as mãos cheias ou com as mãos vazias. Onde eu estiver e com o que tiver, posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que sou. Em algumas versões de Bíblia fala assim: com a força que Cristo me dá, eu posso qualquer coisa, eu posso todas as coisas. E termina dizendo: não quero dizer que a ajuda de vocês não significa muito para mim, porque significou, foi algo belo a ajuda de vocês com os meus problemas. Então, que linda essa declaração de Paulo. Ele estava passando por necessidade, ele estava precisando de ajuda, mas ele estava falando assim para os irmãos: olha, se vocês não me ajudar, tudo bem, porque eu já aprendi a estar contente com muito ou com pouco. Porque a minha satisfação, a minha alegria não está nessas coisas, nas coisas desse mundo, mas sim no Senhor. A gente vai cantar uma canção agora, e que você cante essa canção, que você declare isso, que você faça uma aliança com Deus, declarando que você vai viver essas verdades todos os dias da tua vida, que você escolhe o Senhor, que você escolhe Jesus hoje por todos os dias da tua vida, que você vai viver e declarar esse prazer, essa satisfação de estar com Deus, independente das circunstâncias. Eu tenho me surpreendido com algumas pessoas nesse tempo, onde têm passado por dificuldades e elas têm declarado isso. Está tudo bem. Ao redor, as circunstâncias não está tudo bem, mas está tudo bem porque eu tenho Deus, porque o Senhor é por mim. Então eu acredito que isso vai passar. Talvez eu passe por algumas necessidades, mas com Deus eu vou conseguir, eu vou passar. Então que essa seja a nossa forma de viver, demonstrando mesmo esse contentamento, essa alegria, essa satisfação de pertencer a esse Deus Santo. Então eu queria te convidar que você se levante, você que está aqui nessa noite e você que está em casa também, que você faça dessa canção a tua oração nessa noite, que você passe a declarar essas verdades e que Deus é tudo para você, que Deus é realmente tudo para mim e isso é o que importa. Deus, nós te louvamos, te adoramos, Pai, bendizemos o teu nome, Deus, e declaramos, Deus, que o Senhor é tudo para nós, que nós temos o Senhor nas nossas vidas e isso nos satisfaz, e isso nos dá alegria, isso é o motivo, Deus, para nós continuarmos seguindo ao Senhor e completando, Deus, a nossa carreira aqui nessa terra, Deus, cumprindo os propósitos, os planos do Senhor para as nossas vidas, Deus.
E nós vamos viver dessa forma, Deus, satisfeitos. Declaramos, Deus, que o Senhor é suficiente para nós, que o Senhor é o provedor maior das nossas vidas, que nós não precisamos de outra ajuda que não venha do Senhor. Tudo está no Senhor. Nós viemos do Senhor e voltaremos ao Senhor. E nós estamos aqui e dependemos somente do Senhor, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Entregamos, Deus, as dificuldades, os problemas, aquilo que muitas vezes se tornou murmuração e reclamação no nosso coração. Nessa noite nós entregamos em forma de oração, Deus. Entregamos, Deus, as dificuldades, os medos, os desesperos, as angústias, as preocupações. Entregamos ao Senhor, Deus. Não queremos carregar mais isso. Nós nessa noite tomamos a decisão de destruir todo ídolo que ocupou o nosso coração algum dia nas nossas vidas. Nós rejeitamos, nós nos arrependemos, Deus, por muitas vezes, Deus, substituir o Senhor nas nossas vidas por coisas. Nós destruímos tudo isso das nossas vidas nessa noite, Deus. Que o Senhor traga a memória, Deus, de cada um, Deus, aquilo que precisa ser tirado, aquilo que precisa ser eliminado das nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, declaramos que o Senhor é tudo para nós. Amém. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente.